É uma alegria estar aqui novamente compartilhando um pouquinho da história da nossa família, da minha família, fala um pouquinho de sucessão. Eu vivi isso na prática, né? Eu tive o prazer de começar a trabalhar com meu pai aos 10 anos de idade e sempre nesse processo, quando fala de sucessão, às vezes a pessoa já imagina, nossa, sucessão, conflito de gerações. Muitas vezes os filhos querem acelerar as mudanças, os pais querem segurar e manter o que trouxeram ele até ali, manter o poder, manter o controle, mas a minha experiência foi muito diferente. A minha experiência fez com que desse certo. A história que eu quero contar para vocês é como minha família fez essa sucessão, aonde o novo e o velho funcionaram. Eu nunca recebi o título de filho de sucessor. Isso foi construído de forma mútua e de forma orgânica. Meu pai nunca disse para mim, poxa, você, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha muita experiência. Quando você estava de fralda, eu ainda trabalhava. E eu nunca disse que meu pai estava ultrapassado, velho para isso. Foi junto, com disciplina, com foco, com controle e com Deus na nossa vida, nós conseguimos construir juntos essa jornada. Eu talvez já tivesse quebrado o nosso negócio há muito tempo, tomando decisões ousadas. Eu sou comercial, tenho por um perfil de natureza acelerar, e meu pai tem um controle, tem um equilíbrio, tem a ponderação. Talvez não tivesse mais que 10 lojas e fosse uma marca ainda não tão conhecida. E essa balança fez com que nós chegássemos até aqui. O tamanho da rede, o tamanho do nosso negócio, que nos permite contar uma história de sucessão que deu certo. Muitas vezes, nós precisamos de um lugar conquistado, de um lugar colocado para nós filhos, né? Falo com o chapéu de filho. Mas nós precisamos entender que por mais que nós trabalhemos um dia a mais, tenham mais um dia de experiência, um ano de experiência, nossos pais têm também esse dia a mais de experiência e que é uma competição que não leva a lugar nenhum. Nós não vamos ter a experiência dos nossos pais, mas nós podemos usar essa experiência e alavancar tudo isso que nós temos deles com aquilo que a gente vive no dia a dia, da tecnologia, da modernidade, da inovação, que é importante para um filho que vem trazendo o nosso negócio. Quando eu errei, meu pai disse para mim, erramos junto. Então ele soube ter a sabedoria de não colocar pressão, de não julgar e eu de ouvir ele quando era necessário. Muitas vezes, naquele âmbito de fazer o novo, eu não pensei, não mapeei, mas nunca fui cobrado da forma de que eu não sabia o que estava fazendo. Pelo contrário, trouxe isso para dentro, coloquei como experiência na minha vida e usei para no dia a dia continuar construindo a nossa empresa, a nossa história. E dessa forma, isso vai me dando segurança para o filho. O filho que tem o respaldo do pai, que tem a segurança, que tem essa validação, faz com que esse processo seja muito mais leve. Para mim foi leve, para mim funcionou bem. Como também ele, nos momentos de decisão, de segurar, não tive enfrentamento e não tive aquele momento de dizer para ele que estava na hora de eu pegar o bastão. Então isso foi fazendo com que eu me formasse um líder capaz de tomar decisões. Então o pai que dá essa condição para o filho, ele consegue que o filho se torne um líder cada vez mais preparado para fazer. Dessa forma, hoje, ainda existem assuntos, que a palavra final é do meu pai, o domínio maior do conhecimento, e outros que já é meu, que eu vou tomando as decisões, que isso nós vamos construindo junto. Então a liderança, ela é construída através da confiança, não por contrato escrito, não por um anúncio público, não por um cargo colocado, mas sim na construção de uma relação saudável entre as gerações. Então o aprendizado que fica é que a sucessão não é um decreto, a sucessão não é uma definição, mas ela é um caminho conquistado todo dia, no dia a dia, através da inovação. Esse é o grande dilema, manter a tradição do que trouxe uma empresa familiar até aqui, mas também não abrir mão de trazer a inovação que gera os próximos passos e o crescimento dessa construção. No nosso caso, foi manter o jeito de fazer o sorvete de forma artesanal, a disciplina com o trabalho, aquele jeito de manter a proposta de valor do que ele tinha construído, mas trazer a inovação do grande, de trazer novos mercados, novas gerações, novos consumidores e também muita tecnologia para um mercado até então que não está acostumado com tecnologia. Quando a gente fala de tradição, talvez tivéssemos crescido mais rápido, talvez nós tivéssemos quebrado, talvez se meu pai tivesse bloqueado a inovação, nós tínhamos parado no tempo, mas o sucesso vem justamente desse equilíbrio dos dois elementos. Eu não precisa ser a sucessão, se fosse para dizer o ensinamento, o novo contra o velho. Não precisa ser o passado contra o futuro, mas precisa ser o aprendizado dos dois construindo um caminho juntos e não em oposição. O grande ponto, a sucessão bem-sucedida entre o novo e o velho é quando ela tem o equilíbrio.
ao invés de uma disputa de território. Muitas vezes o pai com o filho disputam um território e o lugar de fala, quanto na verdade ele pode caminhar junto. O pai não diminui a juventude do filho e o filho não falta com respeito e valoriza, pelo contrário, a experiência do pai. Esse respeito mútuo cria um ambiente onde a sucessão deixa de ser uma grande guerra e se torna uma caminhada. É ruim para quem trabalha, é ruim para os fornecedores, é ruim para os parceiros, é ruim para o mercado. Então, a sucessão não é um ponto final, mas ela é contínua e construída no dia a dia, não na transferência do poder, mas no compartilhamento da responsabilidade. Foi isso que aconteceu na minha vida. A gente compartilhou a responsabilidade e cresceu. Então, é um processo que, se você está vivendo com a sua família, não é para o filho a pressa de ocupar a cadeira, de ficar no lugar do pai, de receber o bastão, mas sim de construir com humildade, junto com o pai, a confiança no dia a dia. E no final das contas, né, é sobre garantir que a empresa familiar continue viva, e não sobre quem manda, não sobre qual geração é a mais importante, mas sim ter um negócio que passa de geração por geração, no dia após dia, e que gere valor. Aqui nós estamos num caminho onde cada vez mais a minha presença, a minha liderança está validada por isso. Mas quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um desafio, por que não buscar a experiência do nosso pai? É lá que eu busco o conforto, é lá que eu busco a referência. Nós temos governança, nós temos gestão. É importante que toda empresa tenha um bom planejamento, um planejamento estratégico, a gestão dos indicadores, as ferramentas de gestão é importante. Não é porque é familiar que nós não vamos profissionalizar a nossa gestão. Mas um bom café da manhã em casa, junto com o pai na mesa, podendo compartilhar os desafios, as dúvidas que pairam sobre nós, gestores, hoje na cadeira de CEO. Não vou dizer para vocês que não tenho dúvidas, que não tenho medos, mas poder ter ainda meu pai, para poder trocar essa experiência, para poder buscar o conselho, faz a diferença. Então, não é sobre a passagem de bastão, mas sobre a continuação de um legado e de uma família, do respeito de uma geração para outra, muito mais do que assinar dizendo quem manda, quem não manda, mas sim sobre caminhar junto, o novo e o velho, sobre caminhar junto a juventude, a inovação com a tradição. Assim nós construímos a nossa empresa. Espero que também faça sentido para você no dia a dia construir a empresa de vocês e fazer a sucessão. Menos briga, né, briga por espaço, mas muito mais compartilhamento de uma construção de um legado importante, porque as empresas familiares precisam continuar e nós vamos embora e elas vão ficar.